Para quem ainda não me conhece, de repente essa live chega para outras pessoas. Eu me chamo Tatiana Lima, mais conhecida como Tati Lima. Eu sou cristã, sou psicanalista clínico há mais de 15 anos. Sou diretora e fundadora do ITL, Instituto Transformar Lives. E temos as nossas parcerias. A parceria com a Julia Lima Foto, a parceria com a Chocolate é Bom com Tudo. Né? E aí a gente, unida num propósito terapêutico de carinho e afeto, a partir da diretriz do nosso Pai, nós temos trazido algumas reflexões aqui nas lives para falar das nossas vivências, para falar sobre as experiências e sobre a parte teórica. Eu sempre gosto de frisar que eu sou cristã e psicanalista. E apesar de muitas pessoas entenderem que esse universo não combina um com o outro, eu sou do outro lado do jogo, que acredito que são universos que se complementam. Eu gosto muito de dizer que a psicanálise ela é uma ferramenta fantástica, assim como outras terapias, assim como outros tipos de conhecimentos, teorias, são fantásticos para ajudar o ser humano a se compreender, né? Então, obrigada pelos corações, eu adoro quando esses corações sobem, gente. Então a psicanálise, ela, nas suas variadas vertentes, ela ajuda, né? A teoria ajuda o indivíduo a se compreender, ajuda o indivíduo a se respeitar, ajuda o indivíduo a ser confrontado dentro de uma estratégia técnica que a própria teoria desenvolve. Eu particularmente gosto muito da psicanálise freudiana, que é a psicanálise que traz o conteúdo lá da infância, né? Freud, ele foi um homem para sua época além do tempo, e ainda nos dias atuais é um homem além do tempo. E trouxe o esclarecer de uma teoria onde a gente vai observando a criança com todo carinho, onde a gente vai observando a criança com a sua estrutura. E aí essa criança ela vai absorvendo, ela vai interagindo, ela vai criando, né, dinâmicas de fluxo de vida que acabam influenciando na personalidade do adulto. Então, dentre as várias formações que tenho, gosto da psicanálise freudiana, gosto da psicanálise junguiana, adoro a parte da terapia holística, mas com tudo isso, acredite, eu não abro mão do que nós chamamos Palavra de Deus a partir de uma perspectiva cristã, tá certo? A Palavra de Deus, ela para mim, ela é a única palavra viva e eficaz, penetrante, como uma espada de dois gumes, que é capaz de alcançar níveis de profundidade, não só na alma como na espiritualidade do ser humano, que vai diferenciar as intenções dos pensamentos e do coração e vai possibilitar uma transformação verdadeira. Então, para você que está me acompanhando aí por esses dias, nas nossas lives, muito obrigado pelo seu carinho, independente da fé que você professa ou se você nem professa uma fé. Eu sempre digo e peço a sua permissão para que, se esse vídeo ou quando esse vídeo chegar até você, você se permita pelo menos ouvir o que está sendo dito, a abordagem que está sendo feita, e se permita filtrar aquilo que é bom para a sua vida, o que é bom para a sua experiência, e aquilo que não for, deixa de lado. Porque de vez em quando, basta uma frase, uma palavra bem colocada, e vira, o pessoal chama de uma chave, né? Mas a percepção, ela é modificada e tudo muda daí para frente. Então eu quero te convidar nesse momento a se permitir. A nossa palavra de ordem aqui é permissão e desconstrução. Então eu quero te convidar a se permitir ouvir, se permitir estar aqui nesse momento. Quero te convidar a se permitir ouvir o som da minha voz, sabe? Se permitir focar o seu olhar, os seus pensamentos, a sua respiração. Eu quero te convidar a estar aqui nesse momento. Porque existem muitos casos onde a ansiedade já está tão acelerada, está tudo acontecendo com tanta intensidade, que eu sei que é desafiador você sentar a cadeira e olhar para uma telinha de celular e prestar atenção e se conectar com o que está sendo feito. É por isso que eu gosto de fazer esse convite para a sua percepção. Se permita estar aqui. Sei que existem problemas, sei que existem desafios, amanhã tem um montão de coisa para fazer, mas agora, nesse exato momento, permita a sua mente, o seu olhar, a sua respiração e o seu corpo estarem aqui conosco.
e não perca nada, que você encontre pérolas, diretrizes, uma palavra de conhecimento, de sabedoria, que você possa encontrar na sua vida, nesse momento chamado agora, uma força, uma estrutura, um amor. E também quero desejar para a sua vida o que tem acontecido na minha. Tomara que você se desconstrua. Tomara que você se desconstrua, porque nessa desconstrução, aquelas dores caem, as cascas caem. E aí a gente aprende a perceber a verdadeira essência dentro da gente. E essa verdadeira essência, ela está diretamente conectada com o nosso Pai, com o Criador, com o Eterno, com Deus. Assim como você gosta e conhece ou já ouviu falar. E essa essência, ela é uma essência em amor. É por isso que em uma das lives da semana passada, nas lives anteriores, nós falávamos sobre o encontro da mulher de Samaria com Jesus, e quando ele disse para ela, né, de ti vai jorrar fonte de água. Ela não descobriu algo que ela não tinha, a fonte já estava lá dentro. Só que estava uma fonte entulhada, uma fonte cheia de dificuldades, né, uma fonte cheia de preconceitos, cheia de palavras difíceis sobre ela, cheia de limitações, uma fonte cheia de bloqueios, cheia de esforço em fazer muita coisa, mas nem sempre acreditando no que fazia. E aí quando ela encontra com o mestre, ela percebe estar nesse lugar, ela se permite sentir o que está acontecendo, e ela se permite deixar cair alguns bloqueios. Obrigado pelos corações. Ela se permite deixar com que alguns bloqueios caiam, com que algumas cascas caiam. Ela se permite desconstruir alguns conceitos. Haja vista que um homem não podia falar com uma mulher, ainda mais uma mulher como ela, né? Ela mesma diz, tu que és judeu, falar comigo, samaritana. Mas ela se permitiu. Então, nesse momento, eu quero, junto com você, como eu faço sempre, ler um versículo bíblico, que eu vou basear essa mensagem de hoje, e quero sim agradecer por sua vida através de uma breve oração. Vamos falar com o nosso Pai, vamos falar com o Criador, vamos agradecer a Ele porque nós estamos aqui, apesar de todas as coisas, nós estamos aqui, e aí enquanto a vida há oportunidade de viver, de sair do estado de sobrevivência e passar a viver, tá certo? Hoje nós vamos meditar juntos, vamos refletir no livro de Provérbios, o capítulo é o 24, e nós vamos ler os versículos 3 e 4, ok? Para você que gosta de acompanhar, gosta de anotar, vamos aí. E para você que ainda não conhece, busque conhecer o que diz as Escrituras. Procura lá no livro de Provérbios, capítulo 24, versos 3 e 4. Obrigado pelos corações. Aline, deixa eu te falar, Aline, estamos começando agora. Tá? Lódia, um beijo pra ti. Eu não consigo responder todo mundo, gente. Então eu vou sempre falando um pouquinho, mas olha, todos estão no meu coração. Hoje nós vamos das 22 horas até as 23 horas. E às vezes mais um pouquinho, né? Quem me conhece sabe que eu vou que vou. Vamos lá, Provérbios 24, versículos 3 e 4. Dizem assim: com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Vamos de novo para você acompanhar? Provérbios 24, 3 e 4. Com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Ok? Vamos estar agradecendo ao Pai nesse momento juntos? Se você puder e permitir, eu gosto de fechar os meus olhos, mas fique à vontade. Vamos falar assim com Ele. Pai, mais uma vez eu sou grata, porque em tudo o Senhor tem nos visto, em tudo o Senhor tem nos acompanhado, e em todo o tempo nunca tem nos faltado a Tua presença.
Eu quero ser grata porque a tua palavra, a tua inspiração, porque o teu amor, porque a tua fidelidade, a tua lealdade, ela se prolonga todos os dias e nos acompanha de geração em geração. Como nós temos aprendido e temos ministrado, Pai, sobre nossas vidas e a vida daqueles que nos escutam. O seu amor, ele não se limita às situações que aconteceram. Nós bem sabemos, Pai, que o mal tem o seu papel e a sua função. Mas assim como o mal tem o seu papel e a sua função, ele também tem um tempo certo de começar e um tempo certo de terminar. Então, Pai, assim como tudo é determinado nessa terra por Ti, que nós possamos compreender que o mal que aconteceu, ele também vai ter um tempo de terminar. E nós precisamos aprender a nos soltar desse tempo que doeu. Mas como fazer, Pai, se não através do Teu amor? O Teu amor que sempre esteve conosco. O Teu amor que nos conhece mesmo antes de nós sermos formados no ventre. O Teu amor que conhece quando nós ainda éramos pequenos ossinhos dentro do ventre da mãe. O Teu amor que sabe toda a nossa história. O Teu amor, Pai, que sabe que nós passaríamos tribulações, angústias, aflições, mas que também sabe que providenciaria um recurso para que tudo fosse corrigido e nós pudéssemos alcançar algo melhor. E isso só acontece através de aprendermos a conhecer ao nosso irmão Jesus, através do acesso que ele conseguiu para nós, através da oportunidade trazida pelo sacrifício, pela ressurreição e pela transformação. Nós podemos acessar a Tua presença e buscarmos um caminho melhor. Por que eu digo assim, Pai? Porque independente de qualquer circunstância que tenha acontecido, independente de qualquer marca, independente de qualquer estrutura que abalou a casa, que abalou as portas, que jogou no chão os ferros, que derrubou os muros, ainda assim, Pai, a Tua palavra dita que nós teremos a oportunidade de algo novo, já foi lançada e nós recebemos ela nas nossas vidas. Então, Pai, independente do solo, da casa, da situação, da dor, independente do que aconteceu, independente da marca, independente do bloqueio, da defesa, independente da muralha formada ao redor para a proteção, o Teu amor continua forte, vívido, fluido, e nós precisamos aprender a senti-lo. E ele começa por dentro. Por isso, como sempre, peço a Ti nas nossas orações, Pai, no meu íntimo, junto com a minha família, hoje eu compartilho com os demais que nos ouvem nessa live, que as nossas muralhas sejam derribadas, que as construções que nós fizemos para nos proteger das dores e que nos afastam de Ti, nessas palavras, nesses momentos, nesses minutos que nós estamos juntos, sejam destruídos, que as camadas saiam e que a gente possa entender que o melhor lugar para estar é dentro da gente quando a gente encontra contigo. Pai, tem liberdade na nossa casa, Tu é bem-vindo. Nós somos a Tua casa, nós somos a Tua morada desde sempre. Mas nós precisamos aprender a receber, aprender a buscar esse amor, essa luz, essa energia. Então é por isso que eu tenho pedido, Pai, para que as muralhas sejam interrompidas, para que o Seu amor flua, assim como a mulher em Samaria fluiu água de dentro, que ela flua sobre as nossas vidas e a gente transborde alegria, transborde paixão, transborde o gozo, transborde boas palavras, bons pensamentos, mas não só porque nós entendemos que tem que ser feito, mas porque nós sentimos aqui dentro que alguma coisa mudou. Quero Te agradecer pela Tua presença sempre. Tem liberdade, alcança o profundo da nossa alma e nos faz melhores, em nome do nosso irmão Jesus. Amém? Deixa eu olhar quem mais chegou. Muito contente de estar com vocês aqui. Então vamos lá. No Somos Vivências, nós estamos falando um pouquinho acerca das nossas trocas. Obrigado pelos corações. Acerca das nossas trocas, das nossas formas e linguagens
de aprender a sentir, a viver e a vibrar. Na nossa estrutura de vida, a gente é adulto, né? Quando eu digo a gente, o adulto, ele está sempre correndo, ele está sempre com alguma responsabilidade. Nós temos muitos afazeres, é filho, é família, é casa, é trabalho, é a vida que tem que ser vivida. E aí, de vez em quando, a gente se percebe fazendo um turbilhão de coisas, cuidando de tudo, de todo mundo, mas a grande maioria se deixa um pouquinho de lado, se deixa um pouquinho de canto, se deixa um pouquinho lá paradinho, resolvendo a vida de todo mundo e esquecendo que também tem uma vida para viver. É muito interessante que quando a gente vai observar o adulto, e aí eu vou de novo trazer para a estrutura da psicanálise e também da estrutura bíblica, porque afinal de contas, tanto Freud quanto Jesus disseram que nós deveríamos olhar para as crianças. Às vezes, algumas pessoas não interpretam de uma maneira muito adequada as falas desse teórico, que eu, como disse, gosto bastante. Mas a gente vai entender que toda a criança, ela traz algumas vivências que vão sendo memorizadas, vão sendo sentidas, vão sendo percebidas, vão sendo absorvidas a partir do impacto daquilo que ela vive. Quem me conhece sabe que eu estou sempre citando o bolo, né, a broa da minha avó, e eu estou sempre citando que eu adoro sorvete. Porque são memórias que quando eu me lembro, me trazem uma boa sensação, me trazem uma boa referência, me trazem memórias de uma família que agregava, me trazem memórias de brincadeiras, memórias acerca dos meus primos, me trazem memórias acerca dos meus pais, boas memórias. E é muito interessante que apesar das memórias virem muito rápido do nosso inconsciente, de dentro da gente, para a nossa área de pensamento, a gente às vezes não consegue desvencilhar, não consegue soltar, digamos assim, a memória trazida do afeto que a acompanha. Não sei você, como eu disse, mas eu adoro broa. E aí, de repente, quando eu lembro da broa, ó, a boca enche d'água, os olhos abrem, arregalam. E aí eu lembro do bom afeto da minha avó, que trazia essa broa toda a tarde pra gente. E era o momento que os primos se reuniam e faziam aquela bagunça de família numerosa, né? Uns brigam, outros gritam, outros correm, outros comem mais, outros comem menos. Mas eu hoje, na minha vida adulta, lembro de como era gostoso essa época, de como era divertida a vivência, de poder ter esse momento de afeto, esse momento de carinho, esse momento de convívio e relacionamento. E aí, de repente, você está se perguntando, para que a Tati está falando sobre isso tudo? Eu estou falando hoje, no início dessa live, sobre essas questões de vivências e afetos, porque nós, adultos, somos construídos psiquicamente, a nossa alma, a nossa forma de ser, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, ela é impulsionada e muito fortemente impulsionada pelas nossas experiências da primeira infância, por tudo aquilo que aconteceu na nossa vida até aproximadamente 8, 9 anos de idade. É interessante a gente perceber que desde quando a criança está no ventre até ali os 7, 8, 9 anos no máximo, ela começa a precisar interagir com o mundo, ela tem que aprender a se comportar, ela tem que aprender a lidar com as rivalidades, ela tem que aprender a lidar com aquilo que sente muito, aquilo que sente pouco, ela tem que aprender a lidar com o sim, com o não, né? Ela tem que aprender a lidar às vezes com a solidão, ou muitas das vezes ela tem que aprender a lidar com esse montão de primo pulando em cima, e também aprender a lidar com algumas dificuldades que acontecem na rotina da vida. Eu gosto sempre de dizer que na estrutura da psicanálise, a gente aprende a entender que os bons afetos, aquela coisa gostosa, ela marca a nossa vida. Mas de verdade, o que causa o impacto mais profundo na psique da alma humana, o que causa um impacto mais profundo e fica gravado a ponto de modificar, de trazer um novo modelo para a personalidade, segundo a teoria freudiana, ou melhor, são justamente os pontos de dores, os pontos que nós chamamos traumáticos, os pontos que a gente sente
muitas das vezes não consegue expressar da maneira correta e por causa disso a gente guarda para si, a gente recalca, ainda na primeira infância, e precisa criar um monte de fantasias ao redor para poder lidar com a situação. Eu vou dar um exemplo muito comum para minha época, não sei se ainda no dia de hoje é assim, mas era muito comum assustarem as crianças falando sobre o homem do saco, né? O homem do saco vai vir buscar você. Olha, o homem do saco vai passar na rua, vai carregar você embora. Você já teve alguém que ficava falando isso na sua cabeça? Se sim, deixa subir um coração aí, por favor. Ou então o bicho que saía de dentro do armário, o bicho papão, né? E aí eu sei e entendo que em algumas famílias era uma forma de controlar a criança através do medo, através da pressão. Mas o fato é que cada criança ela vai aprender a lidar com essas formas de uma maneira muito única, muito especial. Enquanto alguns, de repente, podiam ter medo, e aí esse medo fazia ter aquele impacto e a criança saía e ia viver, outras pessoas, outras crianças, de repente, ficavam mais acolhidas, mais quietinhas, mais tímidas. Eu não vou me mexer porque tem um bicho dentro do armário, eu não vou me mexer porque tem um homem no saco que vai passar lá na rua, né? E aí esse homem do saco vai me carregar, eu não vou ver mais ninguém. Ó, alguém tá falando aqui, ó, nossa, foi lá na minha infância. A Lódia, isso Lódia, ela causava um pânico danado, o velho do saco. Tinha criança que chorava, que gritava, que esperneava. E aí eu tô trazendo esse exemplo muito simples para alguns e também muito fácil de entender, para que a gente lembre que quando a criança recebe um impacto, ela vai ter que aprender a gerenciar isso tudo. E por mais que o adulto eduque, por mais que o adulto mostre como tem que ser feito, por mais que o adulto diga faça assim, faça dessa forma, a criança, obrigada pelos corações, a criança é ela quem vai decidir a forma com que dentro dela tudo está acontecendo. Algumas crianças se agitam internamente, outras crianças guardam todo o processo. Mas o fato é que, na estrutura da personalidade da criança, conforme ela vai crescendo e ela vai recebendo esses impactos, sejam os impactos que nós chamamos bons afetos, ou sejam os impactos de um afeto distorcido, essa criança ela vai precisar aprender a gerenciar essas informações. Entende? E aí é nesse pontinho da criança aprendendo a gerenciar as informações que eu gostaria de falar um pouco acerca da sexualidade, das vivências e do gerenciar das informações. Na outra live, nós falamos acerca da força que um ponto traumático ou uma leitura, uma criatividade que a criança faça, a força que essa criatividade é lançada para o corpo e como o corpo inteiro sente as vibrações, sente as energias, como o corpo inteiro flui, o que Freud chamou de sexualidade. Eu também li aqui em Eclesiastes que o autor diz, goza a vida. Ou seja, sinta, vibre, reflita, faça algo bom. Mas o fato é que tanto a criança pequenininha quanto o adulto que busca o gozo, eles têm algo muito em comum, que é a capacidade de gerar energia dentro de si, a capacidade de sentir o fluir disso tudo, a capacidade de elaborar a criatividade de como vai lidar com esse medo do homem do saco, ou como vai lidar com o fato de ter que sair correndo. Vou voltar lá no ponto da criança, né? A criança sente aquele impacto e aí ela tem que criar um conjunto de fantasias para poder lidar com aquela emoção. Algumas crianças criam fantasias e voam. Outras crianças ficam quietinhas. E outras crianças acabam usando a criatividade para tentar burlar aquela história. E aí os meus alunos da psicanálise, da nossa formação do curso, já sabem até o que eu vou dizer.
Quando a criança recebe o impacto, e ele tem que gerenciar essa energia com criatividade, e aí a criança começa a sonhar, vira um piloto, surge um cavalo com asas, a criança voa no fluxo, se torna uma personalidade mais livre, mais ampla, mais para frente, mais criativa, uma personalidade que não vai ficar dentro de modelos, uma personalidade que não vai ficar parada nos parâmetros, uma personalidade mais dinâmica, mais acelerada, digamos assim. Do outro lado, pode ter aquela criança que quando sofre aquele impacto da energia, ela vai ficar mais quietinha, mais parada, mais na dela. Ela vai começar a dizer, olha, isso daqui eu posso, isso daqui eu não posso. Isso daqui eu posso, isso aqui não posso. Minha mãe disse que não, então eu não vou. Ela até quer, mas ela não faz. E aí vai gerar aquela personalidade mais contida, mais reservada, né? Aquela criança vai gerar um adulto mais, que nós chamamos de fleumático, mais analista, mais passivo. Vai gerar um adulto mais contido. É aquele adulto que vai organizar a festa todinha, mas na hora de dançar, não vai dançar porque tem que ver se ainda tem copo. Você conhece alguém assim? Enquanto a primeira criança gerou uma personalidade altiva para frente de um fluxo rápido, que é aquela personalidade que se tiver na festa, ela vai olhar para um lado, vai olhar para o outro, ela vai dançar, ela vai se acabar, ele vai brincar dessa, ele vai zoar todo mundo, ele vai falar com todo mundo, ele vai achar bacana, vai dar ideias, sabe? E aí, essa primeira criança teve o mesmo medo da outra, mas a forma de lidar com isso tudo foi diferente. Então a gente entende que a marca afetiva pode ser feita, mas só a própria criança vai decidir como ela vai conduzir isso para a vida. Ah, ainda tem a terceira opção, segundo Freud, que é a criança que não ficou toda para frente, não ficou paralisada, mas ela arrumou um jeitinho de burlar as regras. E essa criança acha divertido burlar as regras. Vamos pegar um exemplo prático no mundo adulto? Essa terceira personalidade é uma criança que gerou um adulto que, na hora da festa, sabe até que tem que comer um salgadinho, mas e que não pode levar para casa. Mas quando você vê, ele deu um jeitinho de levar pelo menos um copinho de salgado embora. Geralmente são conquistadores, são envolventes, são pessoas dinâmicas também, bem observadores do outro, sabe? Para saber como conduzir a situação, muito bem desenrolados, descolados, a grande maioria. E o que isso tem a ver com sexualidade, Tati? O que isso tudo tem a ver com a dinâmica da vivência e sexualidade? Ora, vamos lá. Sexualidade, isso aí, obrigado pelos corações. A sexualidade, nós esclarecemos na outra live, que nada mais é do que a energia jogada para o corpo, e essa energia ela precisa encontrar uma saída, ela precisa encontrar um gozo. Quando a gente toma um sorvete e aí dá aquele gostoso, faz, encontrou um refrigério, é o gozo. Quando a gente tira um sapato apertado, uau, é um gozo, entende? Quando no universo adulto existe um relacionamento mais profundo de um ato sexual e existe o alívio do corpo, também é um modelo de gozo. Então eu quero que você lembre que na sexualidade, toda a maneira com que a criança aprende a liberar essa energia do corpo, ela vai se refletir no universo adulto. E aí o adulto agora vai encontrar formas diferentes de viver essa sexualidade. Você está me acompanhando? A minha assistente está aqui assim, ó, tá calor. Tá me acompanhando, gente? Fala aí, tá, estou entendendo, estou acompanhando. Olha que interessante. Lá no universo infantil, aconteceu uma possível marca. E aí, ou muitas marcas, e aí, houve uma criatividade, houve uma forma de resolver. Agora no universo adulto, eu procuro me relacionar impulsionado, incentivado pela escolha que a minha criança fez
há 10, 15, 20, 30 anos atrás. Olha. Pois é. Vamos pegar a história do homem do saco. Digamos que eu tenha tido muito medo do homem do saco. E aí eu me tornei aquela criança que voa, decola nos pensamentos. Estou sempre elaborando uma ideia, sempre buscando alguma coisa, sempre me lançando para alguma coisa, algum projeto. E aí no mundo adulto, porque eu quis correr da primeira infância, daquela marca, eu elaborei muitas fantasias e agora no mundo adulto, eu estou sempre criando alguma coisa. Eu estou sempre correndo de alguma coisa. Eu estou sempre decidindo fazer uma coisa e eu mudo no meio do caminho. Não consigo às vezes concluir um curso, concluir um projeto, concluir um plano. Muitas das vezes não consigo me envolver num relacionamento afetivo, seja com um outro homem ou com uma mulher. Essa sociedade de hoje ela é bem flexível quanto a isso e nós precisamos aprender a respeitar a escolha de cada um. Então relacionamento é relacionamento. E aí, por conta de eu ainda ter aprendido a gerar muitas fantasias, muitas criatividades, lá atrás, num dos pontos de história da minha vida, agora eu fico buscando fantasias para lançar sobre a pessoa com quem eu quero me relacionar. E aí, gente? É claro que no início de namoro a gente fantasia, a gente cria uma expectativa. Eu estou falando disso não, gente. Estou falando de pessoas que nunca ficam satisfeitas com nada, porque ninguém e nem nada nesse universo vai alcançar a fantasia que você criou a respeito de como tinha que ser. Ah, falei. O excesso da criatividade está prejudicando a forma com que você se relaciona com você, a forma com que você se relaciona para o outro. E olha que a gente não está nem falando ainda da estrutura sexo prático. A escolha dos parceiros e parceiras ou dos múltiplos parceiros para satisfazer uma estrutura de criatividade e de elaboração que você formou, que você modelou lá na infância, porque estava ainda com medo do homem do saco. E aí, meu querido, minha querida, eu quero te informar que para análise você vai ter que voltar lá naquela criança que está com medo do homem do saco e realinhar a sua estrutura para que você possa ter um modelo de relacionamento saudável. Eu acompanho muitas pessoas em consultório, tanto consultório presencial quanto atendimento online. Se você quiser marcar, é só entrar em contato no direct. Ou então na minha bio tem os nossos contatos. E é muito interessante como a gente observa o nível, deixa eu formular melhor a frase, o número de pessoas que sofrem nos relacionamentos porque ainda estão esperando o príncipe encantado ou a princesa encantada. Deixa eu beber uma água aqui. Olha a caneca de hoje, ó. Vai falando que eu tô te analisando. Quem lembra dessa, Lódia? Eu amo psicanálise. Fica esperando. E aí, na elaboração da criatividade, quanto mais cobrança, quanto mais fantasia, quanto mais elaborações sobre o outro lança, mais exigente fica e mais complicado fica o relacionamento. Às vezes a gente precisa aprender que a nossa estrutura de sexualidade não está se tratando somente do ato sexual e libido, não. Estou falando de convivências que em muitos casos estão sendo feridas porque construiu-se uma imagem criativa lá atrás na menina ou no menino, porque não conseguiu lidar com alguma circunstância e agora na vida adulta ainda não consegue e por isso cria as fantasias para poder dar vazão
a esse medo, a esse temor, ou a essa situação que você não quer conversar. Eu quero desejar para a sua vida o que tem acontecido na minha ao longo dos anos, que você se desconstrua. Que algumas estruturas de criatividade e exigências sejam desmontadas da sua vida, para que você possa aprender a viver um melhor, com mais tranquilidade, com menos exigências e com menos acelerar, porque geralmente personalidades assim são super aceleradas. Eu desejo para você uma desconstrução interna, que você pare, pense, olhe para dentro de você e preste atenção. E se preciso for, que você feche os seus olhos e se perceba. Eu convido você a se permitir desconstruir. Ok? Sexualidade, ela é a forma de sentir prazer e gozo. Tem gente que sente um gozo lendo o livro. Eu sou uma, adoro ler livros, para mim é prazeroso ler. Tem gente que sente o gozo fazendo um bolo. E tem gente que sente gozos extremos ativando a libido através do ato sexual. Parece que está tudo desconectado, mas não está não, sabia? Porque são formas que nós aprendemos a criar para reconhecer uma maneira de termos prazer, de termos o gozo. Essa é uma das personalidades, dos traços de personalidade que Freud vai citar para a gente, e a Bíblia também fala sobre isso. Só que tudo começou lá na infância. Sexualidade e vivências é uma temática que a gente até chega a falar sobre sexo e libido. E aí, eu vou deixar aqui uma proposta em aberto. Se você quiser assistir comigo um dia inteiro, uma tarde, um dia é muito, né, Ju, por causa da internet, mas uma tarde inteira, tipo, vamos pegar junto, só falar sobre dúvida de sexo, libido e sexualidade. Eu vou colocar a caixinha de pergunta lá nos stories, mas você tem que falar, eu quero. E aí a gente vai entrar em contato contigo e vai marcar direitinho o dia, avaliar com todo mundo pra gente fazer esse bate-papo, essa troca, para falar sobre sexo, corpo, feitiços e libido, junto da sexualidade. Porque é um conteúdo muito grande, mas... Aí, ó, Lorde, eu quero, já tem a primeira. Quando terminar a live, a gente vai colocar a caixinha lá e vocês colocam lá, Tati, eu quero. E aí nós vamos entrar em contato com todo mundo para alinhar isso tudo aí, tá? Porque o propósito é a gente ter conhecimento, como disse aqui no Provérbios 24, que com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. Essa casa aqui somos eu e você. Não é só a nossa casa material. Hoje eu tô aqui nesse pedaço de estúdio lindo que a Júlia organizou para mim, né? A Júlia Lima Foto organizou. Mas a casa que mais importa é essa casa aqui. Eu amo a minha casa material, mas essa casa aqui, ela precisa ser dirigida com sabedoria e inteligência. Porque aqui em Provérbios vai dizer para mim e para você que com sabedoria e com inteligência a casa se firma. E aí acontece que em muitos casos a gente não tem sabedoria, não tem conhecimento, então como é que quer estar firme? Lembrando que sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. O conhecimento é a capacidade de aprender em vários campos de estudo. Eu tenho um vasto conhecimento na área psicanalítica, mas eu não sei fazer o bolo delicioso que a Carla da Chocolate é Bom com Tudo faz. Eu faço o bolo. Às vezes faço comprar também, pronto. Mas o meu conhecimento não é igual ao conhecimento dela. Eu bato foto. Como eu sou a mãe da fotógrafa,
Eu aprendi umas dicas, eu tenho um conhecimento. Mas eu não tenho sabedoria o suficiente para aplicar com a mesma maestria que a Júlia Lima Foto faz. Você está entendendo a diferença de conhecimento e sabedoria? É por isso que tem gente que lê livro, estuda pra caramba, tem um baita conhecimento, mas não tem sabedoria para aplicar a qualidade daquilo que conheceu para a vida ser melhor, nem para a própria vida, nem para a vida do outro. Deu para compreender, gente? Acompanhou aí a diferença de conhecimento e sabedoria? E aqui em Provérbios vai dizer que com sabedoria a casa se edifica. Tem gente que conhece tudo. Como eu lido com muitas mulheres, a gente está falando de sexualidade, né? Mas tem gente que tem gozo com isso. Lembrando que sexualidade é gozo, hoje eu vou falar. Eu tô tipo Tati Lima sem filtro hoje. Eu lido com muitas mulheres na minha rotina diária. E aí de vez em quando eu fico ouvindo algumas conversas normais, não só em consultório. E aí eu chego em casa e eu falo assim com a minha filha: Júlia, meu amor, eu acho que eu sou uma mãe alienígena. Vou confessar aqui ao vivo online para quem mais quiser assistir. Por quê? Porque de vez em quando eu escuto alguém falar: olha, vou pegar um exemplo prático, para limpar uma pia. Aí uma vez eu ouvi uma mulher falar: olha, eu uso sapólio, eu uso cloro, eu uso não sei o que, produto não sei o que, produto não sei o que. 10 tipos de produtos para limpar a cozinha. E aí eu confesso para você, hoje é dia de vivências, né? O tema é sexualidade e vivência. Sexualidade é gozo. Tem que se ter algum tipo de prazer nisso, certo? Eu fiquei pensando. Eu pensei, será que eu estou limpando a minha casa errado? Será que eu estou pedindo para a menina, né, que trabalha aqui junto com a gente fazer errado? Porque a gente tem 2 produtos só, a moça tem 10. Será que eu não estou tendo sabedoria, gente, para fazer as coisas? Uma coisa simples. Só que aí eu preciso entender que todas as vezes em que o meu conhecimento excessivo não é aplicado de uma forma correta, eu vou trazer dano em alguma área. Ó, alguém botou aqui, água, detergente e esponja. Olha que maravilha, graças a Deus eu estou tranquila, não tem alguém que é igual eu. Mas aí eu fui percebendo que todo aquele exagero, a gente ainda está no tema, hein? Sexualidade, vivência e personalidade. Todo aquele exagero dos 10 produtos para limpar uma cozinha vai nos conduzir para a segunda personalidade, aquela personalidade de quando a criança teve medo do homem do saco e ela ficou quietinha e ela começou a falar: não pode, não pode, não pode, não faz, não anda, não mexe, mamãe disse que não. Direcionou para um adulto que agora tem um montão de regras. No caso desse exemplo, eram 10 tipos de regras diferentes para limpar uma cozinha. Eu, como psicanalista, fiquei pensando, de verdade, gente, se para limpar uma pia, falei errado, limpar uma pia são 10 produtos, quantos são para limpar a casa toda? Deu para entender? Aí depois eu pensei, será que o produto que limpa a pia também limpa a bancada do mármore, também limpa o chão, ou será que são vários produtos? Porque o segundo modelo de personalidade está tendo gozo, a sexualidade está sendo expressada nesse exagero da limpeza, no exagero do controle, no exagero da mistura dos produtos, que vai fazer mal para a saúde, porque mistura 10 produtos químicos, não tem como dar bom, como diz meu filho aqui, não tem como dar bom. Vai dar ruim. E aí, todo o exagero vai ser mantido porque criou-se uma regra e não se pode quebrar as regras. E aí a gente vai ver aonde está o gozo, onde está a sexualidade aflorada de quem não pode quebrar as regras. Está em manter as regras a todo custo. Não, tem que ser 10 produtos. Não pode 8 produtos? Não, são 10 produtos. Quebra
quebra a casa toda, briga com todo mundo, os produtos comem as unhas, faz mal para o aparelho respiratório. Tudo bem que a cozinha eu acredito que deve ficar linda, maravilhosa aquela pia. Mas a que preço de exigência essa segunda personalidade começa a trazer na marra as regras para poder ter o controle, porque lá atrás, quando teve medo do homem do saco, fez assim, ó, eu controlo. E aí controla filho, controla marido. Vou falar baixinho aqui para só o pessoal da live ouvir. Imagina se deixar um copo de Nescau, sei lá, de refrigerante, em cima da bancada dessa pia. Meu amigo, minha amiga, eu acredito em boa higiene. Por favor, casa limpa e cheirosa é uma maravilha. Mas dentro de casa tem gente. E de vez em quando, onde tem gente, tem bagunça. De vez em quando tem um copo, ó, que fica com a marquinha de batom. Casa onde tem criança, de vez em quando, tem um brinquedinho fora do lugar. Tati, isso é sexualidade? É gozo no controle. Eu quero desejar para a sua vida que você desconstrua essa ideia, essa percepção de que você pode controlar tudo e todos o tempo inteiro. Aí fica cansado, cansada, a coluna dói, dá nódulo, fica com as costas roxas, sabe? Insatisfeito, ou então insatisfeito o tempo todo, reclama. Mas tem que estar tudo limpo, tem que estar tudo direito. E aí quando bate na cama para dormir, eu vou falar baixinho de novo que o tema é sexualidade, né? Na hora de desenvolver a sexualidade com a libido, não quer mais gozar, sabe por quê? Já gozou limpando a pia. Dá para liberar um coração aí? Cada um goza como escolhe. Obrigado pelo coração. Tem gente que tá gozando pra caramba, controlando a vida dos outros. Tudo porque teve medo de perder o controle lá atrás. Mas eu quero desejar para a sua vida a desconstrução dessa ideia. A gente não controla nem o tempo. A gente não controla nada. A gente consegue, às vezes, ajustar e planejar. Aí a gente faz todo um roteiro direitinho. Que tem que fazer, parabéns para quem faz. Mas e se você faz um roteiro de horário, tem que chegar no trabalho às 9, teve um acidente no meio do caminho, o trânsito parou. Você surta. Porque saiu do seu controle. É bom a gente aprender a desconstruir a ideia de que a gente pode fazer algo, mas não controlar a vida inteira, principalmente a vida de alguém. A gente não dá conta de dizer da nossa. Eu desejo que você se desconstrua na sua perspectiva e que de verdade você possa encontrar o gozo só em 3 produtos, né, Lódia? Para ter energia para gozar de outras coisas. Gozar da vida. Eu conheço pessoas que estão tão enroladas nessa estrutura, nessa camada, nessa muralha, que elas passam dias após dias limpando a casa. Eu estou trazendo um exemplo de limpar a casa porque é prático. De repente você está dia após dias enfiado no computador trabalhando, dias após dias, maratonando uma série sem fazer outra coisa. Assim, dentro de algum tipo de exagero, vivendo algum exagero, que não se permite tempo nem sequer para sair, para viver a vida. Eu sempre cito nas minhas lives que eu amo qualidade de vida e tenho aprendido um novo caminho. E sempre que eu posso, eu chamo o povo, que é ir para a caminhada, para as trilhas.
Me apaixonei tanto que nós temos um Instagram chamado 321 Trilhas. Se você não conhece, corre lá e conhece. Bota lá, 321 Trilhas. E na minha bio também tem o destaquezinho lá do 321. E aí eu chamo às vezes algumas pessoas pra gente ir fazer uma caminhada, né? Tem gente que já foi com a gente lá. Vamos pra cachoeira, vamos pra praia, vamos curtir, vamos respirar. Se reconectar com a natureza, se reconectar com a natureza aqui dentro. Aí a pessoa fala, eu não posso. Eu tenho que limpar a pia, vou usar esse exemplo mesmo. Mas limpa a pia todo dia. Todo dia limpa a pia. A pia já não aguenta mais produto, mas você está limpando a pia. Ciclos de um estado de sobrevivência. Preste atenção nisso, por favor. Todas as vezes em que uma repetição acontece na sua vida e você não consegue sair dela para viver algo diferente ou aprender a não controlar, você precisa de ajuda profissional. Vou repetir novamente. Todas as vezes em que você está aprisionado em um ciclo ou em uma vivência, que você não consegue fazer outra coisa, só aquilo daquele jeito. E se você não consegue sair disso para viver outra circunstância, você precisa de ajuda profissional. Sei que eu falo com o público também de uma área espiritual. Vou falar bem baixinho, igual eu estou fazendo. Às vezes só orar não adianta, sabe por quê? Porque estou orando errado. E aí a Bíblia diz que aquele que ora errado não recebe. Ou não recebemos porque pedimos mal. Aí às vezes a gente está preso no ciclo, pedindo alguma coisa repetidamente e não vai receber, porque primeiro tem que ser curado, transformado, abrir mão do ciclo, curar lá dentro, quebrar a muralha, voltar na criança, curar a criança, para ser livre para receber. Ai, ai, ai. A gente não sabe o poder que tem. Com sabedoria se edifica a casa. Prisões nos ciclos precisam de estratégia para serem quebradas. E uma das estratégias que eu vivo, ensino e acredito e atuo profissionalmente é o autoconhecimento. Conquistas externas são muito importantes porque nós vivemos numa sociedade. Mas conquistas internas são imprescindíveis. O melhor caminho para a qualidade de vida não é conquistar o mundo. Eu não estou dizendo que não se possa ter algo bom. Que isso? Eu gosto de coisa boa, gente. Eu gosto de ar-condicionado, eu gosto de chocolate bom, eu gosto de um bom cappuccino. Mas essas situações, elas não vão cobrir um buraco dentro de mim enquanto eu não reconhecer em mim que existe esse buraco. Repetições. Quero te convidar a desconstruir a ideia de que está tudo bem. Não está. Mas pode ficar. Porque hoje há conhecimento chegando até a sua vida. E aí você precisa se permitir receber esse conhecimento, acolhê-lo dentro da sua mente, absorver internamente e começar a questionar o que você pode fazer com isso. Porque você pode continuar na mesma coisa e falar, não, aquela doutora é doida. Já viu aquela psicanalista, as coisas que ela fala? Mas uma coisa eu tenho certeza. O melhor investimento do universo chama-se alma humana. Vou repetir para você gravar. O maior investimento do universo é a alma que você tem aí dentro, é a alma que eu tenho aqui dentro. O melhor investimento, o bem mais precioso que existe nesse universo, a ponto do Pai providenciar
um caminho de reajuste, porque ele sabia que o negócio ia ser difícil. Mas ele falou, tem jeito. Coloca meu amor lá no começo. Porque quando o mal vier, como eu disse no início da live, e ele vem, a noite vem, os dias difíceis surgem. Eles vão poder respirar e ver que dentro, com tudo que aconteceu, dentro, no início, tem algo bom. Isso, minha amiga Lódia, minha aluna psicanalista. Bom demais 321 Trilhas. Amém, Aline. Aprenda a investir em você, o melhor investimento do universo. A gente investe tanto em filhos. Quem me conhece sabe que eu sou super coruja. Hoje meus filhos já estão aí jovens, já trabalham, têm as próprias empresas, estão tocando a vida. Até porque já passei dos 15 e tem um tempinho. Mas filhos são sempre filhos. E aí a gente às vezes investe um monte de energia para eles por um tempo, eu concordo, mas aí esse tempo se alonga e a gente vê filhos com 30, 40 anos e as mães tratando como se fossem menininhos de 8. Olha, sai do ciclo, quebra isso. Desconstrua essa dependência emocional em nome de Jesus. Me ajuda no horário. 11h02. 11h02 já? Já. Gente, 23 horas. E eu não falei da terceira persona, mas vou falar rapidinho. Aqui, ó. Manda uns corações para aliviar o meu, porque hoje ficou puxado. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Ai, passou 11 horas, live linda de viver. Obrigada, minha amiga, obrigada. Vou falar rapidinho da terceira personalidade. A primeira, presa na criatividade e nas fantasias. A segunda, presa nas regras e no controle. E a terceira personalidade daquela criança que estava lá presa, com medo do homem do saco, foi criando um monte de muralha e foi também elaborando a criatividade. De qual forma, Tati? Essa criança, ela criou a muralha, mas deu um jeitinho de escapulir pela lateral. É aquela criancinha, você vai lembrar disso. Tem aquelas crianças que adoram enfiar o dedinho na tomada. E aí, o que ela faz? A gente vai lá e briga. Não coloca o dedo aí, vai ficar dodói. Aí a criança entende, tá tudo bem. Quando você vira as costas, ela tá paradinha, mas ela vai com o dedinho assim, sozinha, pra enfiar o dedo. Que tem, mas não são assim. Não tem um povo assim? É aquela que sempre dá um jeitinho pra, apesar de saber as coisas que não pode, que não deve, que tá errado, ela sempre dá um jeitinho de acabar fazendo aquilo que ela quer. São os pequenos quebradores das regras. É por isso que às vezes o seu filho ou sua filha quer vibrar, colocar energia pra fora, ter o gozo. Aí ele entende, ela entendeu que não pode, mas faz assim mesmo porque a criatividade vai arrumar um jeito. O não é muito bem absorvido. Tem criança assim, não tem? Pois é. Essa criança, quando teve medo do homem do saco, ela arrumou um jeitinho e falou assim, não, mas de repente o homem do saco só passa no final da tarde, eu vou brincar até 2h40. Ou então ela vai ficar com medo, parada, olhando o finalzinho da tarde, mas não vai deixar de ficar ali, ela vai ficar ali e depois vai falar assim, não passou nada. Essa criança, na vida adulta, vai gerar um adulto que vive em sociedade, convive em sociedade, mas adora dar um jeitinho para as coisas. Às vezes, dá ordem para todo mundo. Deixa tudo organizado. Na hora de arrumar a festa, lembra do exemplo da festa? Vai organizar a festa, o jantar, não sei o quê, lista de convidados. Mas chegou alguém que não estava na lista. Mas não é meu amigo, então não pode entrar. Mas se for meu amigo, passa para dentro. Deu uma quebradinha na regra. Essa personalidade,
ela tem um prazer do encantamento. E aí o tempo todo quer gerenciar as coisas da forma dele ou da forma dela. A parte difícil disso é que às vezes, para ver o mundo do jeito dele ou do jeito dela, sufoca o universo do outro. Quer ver um exemplo prático? Eu gosto muito de exemplos práticos. O filho chega e fala pro pai: e aí, pai? Essa roupa tá legal? O pai até acha bonito, mas o pai não gosta de blusa florida. E aí ele fala: podia estar melhor. A primeira vez, a segunda, a terceira, a 20ª vez. Por fim, o filho não vai ter coragem mais de botar camisa florida. Porque o pai ficou forçando a regra, a criatividade, do jeito dele, até o filho se sujeitar. É claro que eu estou trazendo exemplos bem simples para as nossas lives, sabe? Eu amo exemplos simples. O mestre era simples nos exemplos. Ele dava exemplo da pomba, exemplo da colheita. Mas a gente entende. Porque essa personalidade sempre vai dar um jeitinho nas coisas. Eu gosto de chamar de gambiarra emocional. Sempre vai estar ali tentando mexer com as pessoas como se fosse um tabuleiro de xadrez. Mas são pessoas. Pensam, tem direito de sim, tem direito de não, tem direito de decidir onde vai. Mesmo que seja diferente daquilo que você entenda ser correto. Complicado, né? Delicado. E aí para você eu quero desejar que você desconstrua essa ideia de que para tudo na vida tem um jeitinho. Não tem. Tudo é muita coisa. Mas só pelo prazer de ser do seu jeito, da sua forma, só pelo prazer de buscar a estrutura para aquilo que você deseja, você faz um joguinho de xadrez. Então nessa noite eu quero desejar que você desconstrua essa ideia de que pessoas são objetos. Não são. Olha quanta coisa está saindo da estrutura da vivência e da sexualidade. E tudo começou aonde? Lá na história do homem do saco. Muitas das vezes a gente vai vivendo e percebendo o fluxo da vida sem parar para analisar um pouco de onde vem o gosto e as escolhas que nós fazemos. Nós lemos Provérbios 24, lemos Provérbios 24, versículos 3 e 4. Com sabedoria se edifica a casa e com inteligência ela se firma. 11 e 8. E aí a gente vai passar a entender que somente o conhecimento, ele não é uma base sólida, útil, ou uma base de fixação saudável, porque eu conheço de um jeito, mas eu não conheço tudo. E aí eu ainda conheço só da minha forma, e às vezes a forma com que eu conheço é diferente da forma com que a Júlia conhece, e a gente vai conviver junto, e alguém vai dizer: sejam felizes para sempre. Como? Se os dois conhecimentos são diferentes, aí precisa se ter o quê? Sabedoria para filtrar o que dá, o que não dá, adaptações, o sim e o não, porque na verdade o ser humano ele tem prazer, ele tem gozo em se expressar. E aí é preciso haver um reajuste para que a casa seja edificada. E aí você já sabe, quando eu falo casa, não é a casa estrutura teto, é casa, somos eu, somos você. E aí, depois que a sabedoria surge, a inteligência vai dar condição para que a gente perceba o que deve e o que não deve ser feito. Tem coisa que não dá para juntar todo mundo. De repente você é uma mulher na estrutura da criatividade, mas que está casado com um cara ou com uma outra mulher na estrutura neurótica. Na estrutura das regras. Enquanto um quer sair quebrando tudo, fazendo tudo, o outro quer ficar controlando tudo. Olha que confusão. Então está na hora de ter sabedoria para perceber o que você sente, o que você pensa, da forma com que pensa, para equacionar essa estrutura para que a inteligência possa fluir. Eu sempre digo nas minhas aulas e lives que o pai gosta de gente inteligente. É por causa disso.
Porque a sabedoria acompanha a inteligência. E o versículo 4 vai dizer que pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Que substâncias? Que câmaras? São os compartimentos da casa. Então vamos traduzir isso para o emocional, como a gente está fazendo hoje? Sexualidades e vivências? Aqui está me dizendo que quando eu tenho sabedoria, eu posso aprender a me edificar com uma estrutura de inteligência, e aí aquilo que eu aprendi vai encher toda a estrutura de quem eu sou, vai preencher toda a estrutura daquilo que eu contenho dentro de mim, vai chegar nas partes, como diz o Salmo 139, do alto do abismo até o mais profundo abismo, ou como a gente falou no início da live, vai encontrar um local de profundidade aonde é penetrante e se discerne a intenção do conhecimento do coração, a intenção do gozo, da libido, a intenção da fala, a intenção do prazer, a intenção das escolhas. E aí a gente vai percebendo que toda a nossa estrutura de quem nós somos, todas as câmaras serão cheias de preciosas sabedorias e deleitáveis. Quer dizer, ah, gente! Quando a gente entende que é possível aprender, quando a gente percebe que desconstruir até dói, mas é gostoso quando deixa-se cair aquela marca da pressão, da raiva interna, do bloqueio, né, do porquê que fizeram isso comigo, ou deveria ser diferente. E a gente percebe que tudo isso passa e cede espaço para aquilo que o Pai tem para nós, para conhecer o que já existe dentro de mim e de você. Como a gente tem dito, essa energia gostosa, essa presença desse Pai que vai mostrar que já existe a água jorrando dentro de mim e de você há muito tempo. Só que estava o quê? Recoberta, abafada, estava trancado por detrás das muralhas, que eu e você precisamos aprender a romper. E como é que faz isso, Tati? Autoconhecimento em Deus. O Pai tem tudo preparado para a gente aprender. Dentro de uma espiritualidade cristã, eu costumo dizer assim, tá tudo aqui, ó, na Bíblia. E como é que a gente descobre, Tati? Orando, se permitindo conhecer, vivendo, tendo intimidade com o Pai, buscando pessoas de um esclarecimento, observando que realmente o melhor contato que existe é aquele com o qual a gente reconhece Jesus. E a gente reconhece não é ele só longe pregado na cruz, não. A gente reconhece ele dentro da gente. E aí, dentro da gente, a gente vai perceber que os processos de autoconhecimento vão nos conduzir para a nossa casa interior. E essa casa interior lá dentro contém uma criança que às vezes precisa sim ainda ser amparada, precisa sim ainda ser abraçada, precisa sim ainda ser ouvida, precisa sim ainda ser perdoada, precisa sim aprender a receber autoconfiança, um afeto com carinho, de qualidade. Às vezes precisa até de um empurrãozinho, vai, eu deixo você ir, você é capaz. Só que na sua vida, se antes alguém nunca fez ou disse isso para você, e você ainda está paralisado lá no medo do homem do saco, você que está entrando agora, eu te oriento que assista a live no início para entender o nosso exemplo. Eu quero declarar nesse momento na sua vida que você desconstrua essa percepção de que você não é capaz de alcançar tais coisas, ou que não é digno, ou que não é digna. Pelo contrário, enquanto há vida, há a possibilidade de mudar e transformar. Então, como nós temos dito no Somos Vivências, que você se desconstrua, porque eu tenho me desconstruído e eu vou te falar, é bom. É leve. A gente entende quando Cristo fala, o meu fardo é leve. Porque algumas punições não existem mais. A gente entende e percebe e sente que quando fecha os olhos, como eu costumo dizer,
As sensações são diferentes e você pode sentir diferente. Desde que aprenda a respeitar a você mesma, a você mesmo, ao seu corpo, ao seu tempo, a filtrar os afetos para parar de ficar pegando um monte de lixo afetivo, trazendo tudo para você como se essa fosse a única forma de viver, e não é. Nós estamos te convidando, no processo do Somos Vivências, a entender que todos nós temos algo obscuro, mas a gente pode aprender a buscar a luz. E tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem. Dá para limpar a pia, mas não precisa de 25 produtos. Dá para organizar a festa, mas você também pode dançar um pouco. Dá para querer dar um jeitinho em todo mundo, mas calma, todo mundo é muita gente, para com isso. Olha, Tati, isso é sexualidade é tudo aquilo que dá gozo. Então eu desejo para você o que eu trago para a minha vida. Que desconstruções aconteçam, que suas muralhas caiam, que você se permita olhar e ver o ser frágil que tem dentro. Que na sua estrutura do dia, da rotina, você possa aprender a parar 10 minutinhos do seu dia e respirar só para sentir o seu pulmão. Eu desejo que você possa, na correria da vida, entender que cada um tem o seu tempo, o seu espaço e o seu jeito. E você não vai dominar tudo e todos, não precisa. Entender que esse menino, essa menina que está aí dentro, que sofreu algumas questões e marcas, como nós estamos falando nas outras lives e começamos falando hoje, essa menina, esse menino são bons, sabe por quê? Tudo que o pai faz é bom. Mas aí você precisa aprender a encontrar isso. E como é que encontra? Qual é o caminho? O caminho é entender que a humanidade é boa. Ela é cheia de amor. E isso não é uma ideologia, não. Eu falo isso com toda certeza, porque o meu pai é bom. Quem fez a humanidade é bom. E aí a gente luta para desarmar as marcas, as cascas, para poder entender e perceber e sentir que tudo está conectado. Um olhar cura, um gesto cura, uma boa palavra no tempo certo, bem dita, ela cura. Um abraço afetivo com uma qualidade cura. Poder ouvir alguém é um processo de cura, desde que, como diz aqui em Provérbios, haja sabedoria, porque nem todo mundo tem sabedoria para ofertar. Então, no processo de cura, eu te sugiro buscar pessoas com sabedoria. Eu aprendi a buscar. E o pouco que me foi ofertado, eu oferto a você. E eu espero poder estar ajudando bastante. E como quem me conhece sabe, eu digo, oxalá, que você vá além do que eu fui. Que um dia eu possa sentar e assistir você dizendo e falar, nossa, eu ajudei no processo. Porque um dos meus prazeres com os meus alunos é poder sentar na cadeira e observá-los viver, gente. Isso é coisa de professor, não é pedagogo que tem isso. E perceber o tanto de pessoas que eles alcançam. O tanto de processos curadores e transformações. Por quê? Porque alguém decidiu receber a palavra de qualidade de vida e transformação. Então invista em você. Eu desejo que você se desconstrua das suas cascas para que as substâncias preciosas e deleitáveis, ou seja, é para degustar, para dar água na boca, é para ser gostoso, possa encher a sua vida e você possa perceber que você é muito mais do que a dor, a perda, a tristeza. Você é uma potência, porque Deus me fez e te fez para ser assim. E já tem algo bom aí, caramba! Ai, obrigada pelos corações. A gente só tem que saber achar, tá tudo aqui dentro, tá tudo aí dentro. E por isso que com muito carinho eu tô muito animada fazendo essas lives esse ano,
falando para você, vem com a gente, me permite te explicar um pouco daquilo que eu aprendi. Me permita mostrar para você que essa sexualidade não é monstruosa, não. Você que está chegando agora, assiste a live do começo, porque a gente combinou um monte de coisa. A gente vai ter um grupo para falar só sobre sexualidade, libido, feitiço, um grupinho VIP, mas tem que chamar no direct, porque vai ser limitado. E no final do mês, nós vamos estar o quê? Com as aulas ao vivo do Somos Vivências. Se você está gostando da live, já deu a hora, né? Se você está gostando dessas lives, imagina a aula, gente. Isso aqui é só introdução. Lódia, meu amor, imagina eu com essa boca grande falando igual eu gosto de falar. Só quem está em sala de aula comigo que sabe. Olá, Marcos, a paz. Olha aí as coisas surgindo. Imagina, você quer ficar uma tarde toda comigo? Em 2 ou 3 encontros do Somos Vivências, e nós vamos falar sobre todos esses pontos de identidade, de desconstrução, de estrutura. Ó, chama no direct, a gente vai colocar o símbolo do Telegram para você acessar o grupo para ficar informado. Gente, essas aulas comigo, essas 2 aulas, serão ainda em junho, finalzinho de junho. Então fica atento que a gente já vai estar postando como fazer. E como eu disse, são vagas limitadas, porque eu quero ter a qualidade de olhar no seu olho, ouvir o seu caso, acompanhar o seu assunto e partilhar com você aquilo que eu tenho aprendido e eu acredito e vivo. E aí você filtra o que é melhor para a sua vida e a gente vai seguir bem, vai seguir melhor. Tá certo? Então, a minha diretora de vídeo tá aqui assim, ó. Terminou. Mas eu quero agradecer o gozo de estar com vocês aqui nessa noite. Agradecer o carinho do pessoal que nos acompanha. As lives estão ficando gravadas no nosso feed. Então você, por enquanto, pode compartilhar, mas já elas vão sair do feed, então corre, compartilha, assiste. Já estão combinando para vir. Já? Esse meu povo é fantástico, só gente maravilhosa. E aí, como eu digo sempre, nos acrescente nas suas orações, sabe? Para você que acredita, ore conosco. Quer um propósito para começar a orar? Ore por mim. Do seu jeito. Não precisa muita bagunça não, sabe? Do seu jeito. Senta e conversa assim, ó, pai. O que a mulher lá disse? E conversa assim. Porque eu tenho certeza que o pai tem liberdade no que faz. E a minha e a sua casa, ela precisa ser cheia do que está aqui no versículo 4. Substâncias preciosas e deleitáveis. Eu quero gozar a vida. Sair do estado de sobrevivência para viver. E o pai diz que tem vida em abundância. Então eu quero deleitar e que você fique com essa palavra para a sua vida nessa noite.